Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Fasting. O jejum é fundamental para o homem e a mulher de Deus, porque a oração é uma necessidade. Se não estamos comprometidos com a oração, não estaremos comprometidos em servir a Deus. E pode ser que falemos muito, mas na realidade estaremos nos enganando. As pessoas que realmente servem a Deus são guerreiros de oração. Eles entendem que sem a oração não podem fazer nada. Pensem no Messias. Ele é o Filho de Deus, mas com muita frequência, quando vemos no Novo Testamento e nos Evangelhos, ele é chamado o Filho do Homem. Existem muitas implicações com base nesse título, o Filho do Homem. Uma delas é que ele é um exemplo para nós. Aprendemos lições sobre como devemos viver, como um ser humano que tem uma relação de pacto com Deus deve se comportar, somente observando o Messias. E vemos que em muitas ocasiões orava, inclusive durante toda a noite. Quando foi a última vez que você passou sozinho em oração? O Messias orava com frequência, e nós deveríamos ser pessoas comprometidas com a oração. Tomem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Na lição da semana passada, estudamos detalhadamente sobre a oração. Essa semana falaremos sobre algo que dá poder à nossa oração. E mencionei várias vezes na semana passada que não existe jejum sem oração. Jejuamos com o fim de adicionar maior unção, maior poder, mais ênfase à nossa vida de oração. E isso é exatamente o que Yeshua nos ensinará nesta sessão. Iniciamos Mateus capítulo 6, versículo 16, diz: E quando jejuarem, não sejam como os hipócritas. Novamente, aqui fala sobre os discípulos. Aqueles que dizem ser discípulos de Deus e seus seguidores, mas na realidade não estão comprometidos com as coisas de Deus. E diz: não sejam como hipócritas que aparecem tristes, afeando e mudando suas expressões. Por quê? Porque deformam seus rostos, com o objetivo de mostrar aos demais que estão jejuando. Eles jejuam para que as pessoas os vejam e digam: uau, essa pessoa está jejuando. Esta pessoa é tão espiritual. Essa pessoa faz tantos sacrifícios por amar a Deus. Aqui diz: não sejam como eles. Avançando diz: porque, por certo, digo que eles já têm sua recompensa. Ou seja, uma vez mais, o fato de que as pessoas os vejam e digam que eles jejuam e que por isso devem ser muito religiosos, essa é toda a recompensa que eles terão. E esperam que isso os satisfaça e que lhes traga bênçãos. Mas assim não será. Que as pessoas te vejam não traz nenhuma recompensa. Ele diz o contrário. Versículo 17. Mas vocês busquem, e isso é enfático, busquem marcar uma diferença. Mas vocês, ou seja, seus verdadeiros discípulos, quando vocês jejuarem, façam o quê? Unjam suas cabeças e lavem seus rostos. Isso é radical. Hoje em dia, conforme a lei judaica, quando você jejua, não deve escovar os dentes. E supõe-se que, em linhas gerais, você negue a si mesmo quando está jejuando.
Entendamos que o Messias disse, e claro que não estou falando do que chamamos de jejuns congregacionais. Todos sabem que estamos jejuando nesses momentos, todos jejuam. Estamos falando do jejum pessoal e individual. Ele diz que quando fizerem isso, lavem seus rostos, unjam suas cabeças de maneira que ninguém saiba que você está jejuando. Versículo 18. Dessa maneira não será manifestado, nem mostrarás aos homens que você está jejuando, mas diz, seu Pai que habita no secreto, também seu Pai que vê nos lugares secretos, dará a vocês a sua recompensa. E como a dará? Em público. Existe, de fato, um resultado e uma recompensa, uma unção que vem pelo jejum, mas devemos fazê-lo de maneira correta e privada. Voltando da lição anterior, aprendemos algo que a oração é pessoal. Ir a esse lugar privado, e assim também é o jejum. Não dizemos às pessoas que estamos jejuando. É um segredo entre você e Deus. De fato, deve-se ocultar o fato de que você está jejuando. É algo que só Deus deve saber. Deve ser feito no lugar secreto, e Deus que vê no secreto e que está escondido no mundo, mas que vê nos lugares secretos, responderá. Versículo 19 diz, não acumulem tesouros para vocês na terra. Estamos justamente falando da oração efetiva. Falamos como o jejum empodera, unge nossas orações. Mas por quê? Qual o objetivo? Bom, essa próxima sessão do capítulo 6 nos ensinará no que devemos focar. Não acumulem tesouros para vocês na terra. Por que não? Bem, esse é o lugar onde a traça e ferrugem destroem. E a palavra para destruir é a palavra para manifestar, mas tem um prefixo, a letra alfa, a qual nega. Assim que a traça devora as coisas e a ferrugem as desfaz, destrói tudo. O que está nos dizendo é que todas essas coisas que acumulamos na terra, algum dia serão invisíveis. Vão desaparecer. Serão destruídas. Não tem significado perdurável. Então, pensem no que vou dizer. Todos estamos investindo. Investimos nossas vidas em algo. Nós queremos algo em troca do nosso trabalho, de nosso esforço ou atividade. A pergunta é, o que queremos? Queremos algo que, em última instância, vai desaparecer? Algo que vai se dissolver? Algo que não tem um significado perdurável? Ou seremos pessoas que desejam algo que tem uma natureza eterna, algo que perdura? E quando falo de natureza eterna, simplesmente, falo do que tem conexão com o reino. Quero dizer que isso tem conexão com o reino. Assim que ele diz, não acumulem. Isso é um mandamento. Não acumulem tesouros para vocês na terra, onde eventualmente tudo será destruído pela traça e a ferrugem, e onde os ladrões entram e roubam. Assim que já seja por meios naturais ou por obra do inimigo, o que isso nos diz? Que se você elege um certo tipo de tesouro e que um dia você vai sofrer uma perda, esse tesouro já não existirá. Não vivam e ponham coisas nos seus corações e nos seus objetivos. Não baseiem suas vidas, nem as invistam em coisas que um dia perecerão. Ele diz, versículo 20, mas... E essa palavra significa em contraste com isso, mas acumulem para vocês tesouros no céu. E o que eu gosto disso é que vocês viram ao longo do nosso estudo, dos capítulos 5 e 6, tem visto uma e outra vez que a palavra céu se repete. E o céu, com frequência, é um sinônimo para o reino. Quando diz, acumulem para vocês tesouros no céu, está falando do reino. Por quê? Diz, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não podem entrar e roubar. E então, diz algo de forma muito sóbria. Porque onde está o teu tesouro?
ali também está o teu coração. O que isso significa? Bem, sempre que vimos a palavra coração, devemos pensar na mente. Existe uma escritura na Bíblia que diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim que onde esteja nosso tesouro, ali está nosso coração. Se teu tesouro está nesse mundo, teu coração estará nesse mundo. Ou seja, pensarás de forma muito carnal e mundana. Se pensamos de forma mundana, se assim é a nossa mentalidade e assim tendemos a pensar, sabem que veio isso? A Escritura diz que Satanás anda como um leão que ruge, buscando a quem devorar. O que ele está buscando? Há pessoas que têm uma mentalidade de mundo. Se você tem uma mentalidade mundana, o que você está dizendo é: Satanás, vem aqui. Qual é a sua natureza? E ele dirá: meu nome é Satanás, que significa adversário. Quero trazer adversidades à tua vida. Quero causar dor, sofrimento e mal-estar. Quero arruinar tua vida. Se você tem uma mentalidade mundana, o que você está dizendo é: traz tudo aqui, traz tudo isso aqui, essa é minha eleição. Assim que ele nos está advertindo. Vejamos novamente o texto do versículo 21, porque onde está teu tesouro, aí está teu coração também. Se o teu tesouro está nesse mundo, você será uma pessoa com mentalidade mundana. Mas se teu tesouro está nas coisas de Deus, no reino, então você será uma pessoa com mentalidade de reino. E o que aprendemos na semana passada? Quando tenho mentalidade de reino, isso me dá poder de reino, e por meio desse poder manifestarei a glória de Deus. E você me perguntará onde encontramos isso na Bíblia. Muito simples. Recordam do Pai Nosso? Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Há um processo. Quando tenho mentalidade de reino, ao invés de convidar a adversidade à minha vida, o que estarei convidando? Ao poder de Deus à minha vida. Com qual fim? Que a glória de Deus se manifeste. E te farei uma promessa. Quando você é um instrumento da glória de Deus, estará cheio de gozo. Terá uma satisfação tão grande. Será tão feliz quando a glória de Deus se manifestar através de você e em você. E isso é o que verdadeiramente o Mishemá, a alma interior, o espírito do homem está anelando. E é só quando você é instrumento da glória de Deus que terá esse gozo. Seguimos lendo e diz: onde estiver seu tesouro, ali também estará seu coração. Versículo 22. Aqui nos adverte sobre o que vemos. A lâmpada do corpo é o olho. O que isso significa? Uma lâmpada acesa serve para que vejamos. Então, o que estamos vendo? Diz aqui, a lâmpada, a que nos dá a luz ao corpo, é o olho. Portanto, se teu olho, se teu olho está claro e você vê as coisas de forma apropriada, se você vê as coisas de uma forma sã, ou seja, desde a perspectiva de Deus, então todo o teu corpo terá luz. Terá luz para todo o teu ser. E isso significa que conhecerás a verdade, viverás na verdade e tomarás decisões sábias e terá a perspectiva correta. Mas notem algo no versículo 23. Mas se teu olho não é maligno, ou seja, se você não está vendo as coisas com claridade, mas com revelação, mas com maldade, com a perspectiva desse mundo, diz: todo o teu corpo será o quê? Todo o teu corpo será escuridão. Versículo 23 vai seguir dizendo: portanto, se a luz que está em ti realmente é escuridão, tua escuridão quão grande será? O que está nos revelando aqui é que, se você não tem mentalidade de reino, estará submerso em trevas e não será capaz de ver as coisas como elas são. Entendamos algo.
Quando falamos das trevas, vocês sabem quem vem à minha mente? Aquele de quem falamos anteriormente nesse estudo. Satanás. Esse é seu campo de ação. Ele é o pai das mentiras. Mentiras, enganos, trevas. Tudo isso nos fala da mesma coisa. Satanás adora lutar quando o campo de batalha é escuridão. E se você está vendo as coisas de uma perspectiva do mundo, se você está vendo as coisas de uma perspectiva de maldade, ou seja, ausente da vontade de Deus, você estará se posicionando no seu pátio, no seu campo de batalha, e terá a vantagem de jogar com seu time local, e estará trazendo Habik à tua vida. O que significa Habik? Adversidade. Simples assim. Mas quando vejo as coisas com a perspectiva de Deus, o que acontece? Bem, o inimigo será encontrado fora do seu ambiente. E por isso é tão importante que caminhemos na luz. O que isso significa? Que tomemos decisões e sejamos conduzidos à luz e à revelação de Deus para nós. Leamos com muita atenção quando ele diz: se tua luz realmente é tua escuridão, quão grande é tua escuridão? Versículo 24. E ninguém é capaz de servir a dois senhores. Literalmente, a ordem é diferente. Ninguém é capaz de servir a dois senhores. E demonstra uma dicotomia muito importante. Na Escritura temos muito disso, uma imensa lista de dicotomias. Temos a luz e a escuridão, o bem e o mal, o correto e o incorreto, o justo e o injusto. E o que diz aqui é o mesmo. Temos duas opções: a vontade de Deus ou o oposto à vontade de Deus. Podemos servir a Deus ou ao dinheiro. Nos fala sobre o inimigo. Mas se temos o dinheiro como nosso objetivo, sabe o quê? Estaremos servindo ao diabo. Estaremos unidos em uma relação, em um propósito comum, um esforço em conjunto com ele. Assim que diz, não podem servir a dois senhores, porque ou amarão a um e odiarão ao outro, ou se farão devotos a um e ao outro os desprezarão. Não são capazes de servir a Deus e de servir ao dinheiro. É impossível. Assim que vemos que o objetivo da riqueza, se esse é o teu objetivo, estará dizendo não a Deus. Dirá: Deus, não quero tua influência em minha vida, eu só quero viver da minha maneira. Mas entendam que ao fazer isso estarão abraçando as trevas e terá escolhido a derrota. Não é difícil entender isso. Deus faz que a eleição seja muito, mas muito simples, com respeito a ver qual é a correta e qual é a incorreta. A pergunta é: o que vamos escolher? Versículo 25. Com respeito a isso, lhes digo: não se preocupem por sua vida, o que comerão e o que beberão, nem por seu corpo, com o que vestirão. Ele nos dá uma forte indicação. Por essas coisas vocês não devem se preocupar. Comida, bebida ou vestido. Diz: a vida não é maior que a comida, e o corpo maior que o que vestimos. Versículo 26. Vejam, e isso significa, prestem muita atenção ao seguinte. Diz: vejam as aves do céu, porque elas nem plantam, tampouco colhem, nem armazenam comida, e seu Pai que está nos céus as alimenta. E adiciona: por acaso vocês não têm mais valor que elas? Essa palavra para mais tem algo de grande importância. É a palavra malon dia fé eta, que significa quer dizer mais, e ademais, algo que sobrepõe. Ele enfatiza bem ao perguntar: vocês não têm mais valor? Poderíamos traduzir isso com maior precisão. Vocês não têm um valor excessivamente maior que elas? Deus as cuida.
Estamos gravando esse estudo durante o inverno. Não estou gravando em Israel, mas em outro país e está fazendo muito frio. Na última noite, enquanto eu caminhava pela rua, pensava isso. Vejo aves, vejo gatos, vejo cachorros aqui fora e faz tanto frio. Bem, essa manhã me levantei para vir ao estúdio de gravação para gravar esse programa e adivinha o quê? Ali estava o gato que vi ontem à noite. Escutei aves nas árvores. Vi pombos ao redor. Todos sobreviveram a essa noite tão fria. E como o fizeram? Pela fidelidade de Deus. É o que nos diz aqui. Pensem bem nessas aves. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam comida, mas seu Pai nos céus as alimenta. Acaso vocês não têm um valor excessivamente maior? Vocês valem muito mais que elas. E diz, nenhum de vocês, que nenhum se preocupe. Não se preocupem pelas circunstâncias. Por quê? Pode alguém de vocês, pelo fato de se preocupar, agregar às suas vidas 1 hora? E preocupar-se é algo que você possa fazer para mudar o dia da sua morte? Diz, não. Você não pode agregar tempo à tua vida. Isso não está sob o teu domínio. Da mesma maneira, com respeito a vestir-se, não se preocupem. Aprendam com as flores dos campos, como crescem. Elas não trabalham, nem teiam, mas digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestia como nenhuma delas. Assim que Deus cuida da natureza. E entendamos que nós temos um valor que sobrepõe de forma excessiva aos elementos da natureza. Por que digo isso? Bem, podemos regressar à criação e vemos que o último que foi criado no 6º dia, tradicionalmente no final do 6º dia, justo antes do sabá, foi o homem. Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher. Por quê? O fato de ter sido o último que criou demonstra que estávamos no centro dos seus pensamentos. E tudo mais foi uma preparação para a criação do ser humano. Isso é o que nos ensina. E por isso diz, acaso não são vocês de um valor excessivamente superior ao delas? Elas têm tudo. Vocês podem confiar em mim também. Vejamos o versículo 30. No final diz, homens de pouca fé. Isso é o que somos quando nos antecipamos por isso. Homens de pouca fé, não estejam ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Todas essas coisas, as nações, os gentis buscam, mas o seu Pai que está nos céus, Ele sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Simples assim. Ele conhece todas as nossas necessidades. E Ele é um Deus de bênção, um Deus generoso, que já demonstrou ser considerado e ser confiável no seu cuidado com a natureza. Ele veste a erva. O que diz aqui? Falava da erva. Pulei essa parte, mas voltamos ao versículo 30. E a erva do campo, que hoje está aqui, e amanhã é lançada ao forno. Se Deus a pode vestir dessa maneira, quanto mais não fará por vocês. E logo diz, homens de pouca fé, não estejam ansiosos por essas coisas. Deus cuidará de nós, mas há condições. A primeira condição é que estejamos em uma relação de pacto com Ele. Qual é a segunda? A isso chegamos justamente agora. Uma passagem muito importante das Escrituras. O que ela diz? Vejamos o nosso texto no versículo 32. Diz, mas vocês busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Esse deve ser o fundamento do nosso processo mental. Não se preocupem por comida, bebida ou vestido, o que teremos ou não teremos. Entendamos que se estamos em uma relação de pacto com Ele, teremos uma verdadeira esperança de reino.
E essa esperança de reino deveria causar que sejamos conscientes de quê? De que sejamos conscientes do reino de Deus. E notem como o reino de Deus e sua justiça caminham de mãos dadas. Quando você busca primeiramente o reino, qual será teu principal objetivo? A justiça. Viver de uma maneira que esteja de acordo com a vontade de Deus. Como aprendemos há algumas semanas, existe uma estreita relação entre a verdade e a justiça. Somente pela verdade de Deus que a justiça se manifestará. Assim que diz, mas vocês busquem primeiro. É uma prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão agregadas. É uma promessa que Ele nos dá, comida, bebida, vestimenta, todas essas coisas que você necessita em um plano físico e te preocupa por elas para teu sustento, não se preocupe por elas. Tem uma mentalidade de reino e vive com base na justiça de Deus. Faça o que Ele diz que é correto e rejeita o que Ele diz que é incorreto. Fazendo isso, Deus manifestará sua provisão para você. Ele sabe que você necessita de todas essas coisas e as agregará. Versículo 34. Portanto, não estejam ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã trará seu próprio cuidado. Ou seja, se ocupem primeiro dos problemas de hoje. Se preocupem, essa palavra, para afanar-se, ocupar-se. Se ocupem com os problemas do dia, mas não tenham cuidados pelos problemas de amanhã. Vivam um dia por vez. Se você se preocupa muito pelo futuro, isso vai criar um obstáculo em você para dominar o dia de hoje de forma adequada, de uma maneira que manifeste a glória e a justiça de Deus. Diz, suficiente tem o amanhã, seu próprio o quê? Seu próprio mal. Existem coisas ruins que vêm. Ocupe-se do dia de hoje, que haverá dessas coisas que estão contra a vontade de Deus no amanhã. Enfrenta tuas lutas de hoje, porque amanhã será uma nova batalha, um novo problema, um novo chamado a caminhar com Deus. E o último que quero dizer é que experimentar a fidelidade de Deus, e assim o fará, experimentar a fidelidade de Deus hoje te fará crescer e te fortalecerá para que seja uma pessoa de grande fé quando topar com o mal de amanhã. Terminou nosso tempo. Que Deus te abençoe ricamente. May God richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.